noite, Luciano. Boa noite, Jennifer, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos aguardar aqui um pouquinho para ver dá tempo do Instagram tá divulgando para o pessoal, até todo mundo chegando aqui. Joia, o pessoal está entrando. Já recebi mensagens aqui e aí, aos pouquinhos todo mundo está conectando. Sim. Pessoal, para você estar notificando as outras pessoas, é só vocês irem nesse aviãozinho que tem aí embaixo. Vocês conseguem estar compartilhando nossa live e chamando os outros amigos para estar participando junto conosco. Muito bem. Abrindo a porteira, primeira de muitas aí com a Zootech, né? Isso aí. Essa é a primeira. Nós vamos estar até aqui até o dia 20, com mais algumas outras lives. A gente vai estar fazendo a média de 3 por semana. Tem vários nomes aí do agronegócio que estão participando com a gente. Antônio Schacker, André Campos. Então, a galera boa. Muito bom. Antônio, fiz curso com ele, profissional muito bom. Sim. Vou falando aqui para vocês um pouquinho por enquanto. Então, de quem é que vai estar aqui conosco durante essa semana, enquanto o pessoal vai chegando. A gente vai estar com a Paula Martins, do Carne com Consciência. Ela vai se apresentar nessa quarta-feira. A gente vai falar um pouquinho sobre segurança e qualidade da carne. A gente também vai estar com o Renan, que vai falar um pouquinho como entrar no mercado de trabalho. Ele também é da Carne com Consciência. Depois a gente vai ter Braulio, que é um agrônomo da empresa Pasture, que vai falar sobre a metodologia TOP. A gente tem o Diego Santos, da Zoetis, que está participando conosco também, falando sobre melhoramento genético. O Renato Dib, ele vai falar um pouquinho sobre estratégias de manejo nutricional. Temos também o Pedro Viegas, da Prodap, que a gente vai estar conversando sobre qualidade do leite. A Tatiane Fernandes, que nós vamos falar sobre manejo de nutrição para vacas em lactação. O Pedro Veiga, que é da Cargill, ele vai estar com a gente também, falando sobre um pouquinho de confinamento. Eudes Braga, que é um produtor, que vai estar conosco, falando sobre como que ele gerencia a propriedade dele em si, como que é a produção dele. Depois a gente tem André Campos, que é da Leite Pel, vai estar falando um pouquinho com a gente também na área de nutrição. E para finalizar, teremos o Antônio Schacker, falando um pouco de gerenciamento de propriedade em si. E esses são alguns nomes que vão estar participando com a gente, desde hoje até o dia 20 do mês que vem. Muito bom. O Renan, um dos nossos palestrantes dessa semana ainda, também está participando com a gente agora. Acabou de entrar. Eu vi tem bastante gente, tem o pessoal de Patos de Minas, tem o pessoal de Belo Horizonte, pessoal da cadeia do leite em peso aí. Sim, sim. Pessoal de Diamantina também, da universidade. Tem um monte de gente que marca presença. Bem-vindos a todos. O professor Paulo Campos, da Universidade Federal de Viçosa, também entrou aí. O produtor de leite lá de Anápolis é o Fernando Barros. Bastante gente conhecida. Márcio, da Gera Leite, lá de São Gotardo. O Felipe, da Gera Leite. O Léo, veterinário aqui de Santa Luzia. Muito bom. A galera toda comparecendo aí à live.
É bom demais. O pessoal, para estar informando vocês, a gente vai estar respondendo durante as perguntas aqui. Vocês podem estar mandando as perguntas durante a live. A gente vai estar selecionando aqui as perguntas e respondendo. Então, vocês podem ficar à vontade para estar interagindo aí, tirando todas as dúvidas, viu? A Universidade Rural da Amazônia está aqui com a gente. Pessoal do sul de Minas. Acho que nós podemos começar com as apresentações. Bom demais. Vamos lá que tem bastante assunto bom para falar hoje. Sim. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer. Eu estou aqui hoje representando a Zootec Consultorias, que é uma empresa júnior da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, e fica na cidade de Diamantina, Minas Gerais. A Zootec ela é uma empresa que é gerida por estudantes e coordenada por professores do curso. Além dos professores do curso, também a gente tem outros técnicos e profissionais da área que nos dão orientação. O nosso objetivo com essa live aqui hoje é difundirmos um pouco mais de conhecimento na área, até porque tem várias lives aí, quem está acompanhando sabe que tem várias lives acontecendo, principalmente no rumo do agronegócio. Então, o nosso intuito aqui é difundir um pouquinho mais de conhecimento e contribuir para o desenvolvimento da pecuária em si. Afinal de contas, o agro não pode parar, né? E para isso, a gente convidou vários profissionais aí, como eu já citei no início o nome de alguns. Tá no nosso Instagram também, a gente vai estar lançando a participação de todos. É só vocês acompanharem que não conseguir ver. E para começar, nós convidamos o Luciano, que ele é zootecnista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em produção de ruminantes, que atua há 11 anos, está atuando, né, há 11 anos no mercado da produção do leite e há 8 anos em fábrica de ração. Atualmente, ele é consultor autônomo da Luciano Lago Consultorias. Luciano, fico muito grata por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui participando conosco hoje. É uma honra ter você aqui, viu? Aberta a palavra. Ô Jennifer, lhe agradeço muito, agradeço o convite. É sempre uma satisfação para mim participar de qualquer evento, né, de uma universidade, em especial de uma empresa júnior, porque durante 3 anos da minha graduação eu fiz parte da empresa júnior de Viçosa e foi onde eu pude, né, descobrir muitas coisas boas da minha carreira profissional atual. E na época eu contei com grandes profissionais que foram de fundamental importância na minha formação. Então toda contribuição, conte comigo, fiquei muito honrado também pelo convite de poder falar, né, nessa primeira live de vocês. E muito bem, o assunto de hoje, eu acho que ele é muito oportuno, pessoal, porque são muitas incertezas. Quando a gente conversou, eu e a Jennifer, sobre temas, dividi com ela, né, algumas coisas relativas à formulação de produtos e custos de matéria-prima, que isso vinha trazendo alguns desafios para a gente nas rotinas das fábricas de ração. Apesar da gente ouvir sempre falar, né, sobre custo de matéria-prima, matérias-primas alternativas, o objetivo de hoje é a gente trazer para o enfoque atual, dentro de uma realidade do momento. E a gente sabe que existem vários subprodutos, mas quais os subprodutos hoje eles estão sendo interessantes? E como a gente, enquanto nutricionista, seja formulador dentro de uma fábrica de ração, seja de campo nas fazendas, a gente pode atuar de uma forma equilibrada nesse sentido. Então, na dinâmica, como a Jennifer colocou, fiquem à vontade para as perguntas, né? Podem fazer perguntas, ela vai estar moderando tudo isso. E todas aquelas perguntas que a gente não conseguir responder no tempo da transmissão, faço questão de responder uma a uma, né? Naquilo que eu consegui, o que eu não consegui, eu vou atrás.
Vou pesquisar para responder a todo mundo. Então, começando, né, o assunto de hoje, alternativas para proteína e amido em dietas de ruminantes no cenário atual. Só para poder checar, Jennifer, o sinal tá bom? A voz, o volume tá bom? Sim, o volume tá bom. Tem hora que dá uma falhadinha, mas eu acho que às vezes pode ser aqui. Eu não sei se pro resto do pessoal tá assim também, mas aqui tá bom. Show aí. A minha internet aqui não é das melhores, sabe? Apesar de estar em Belo Horizonte, a internet aqui não é muito boa. Bom, se a transmissão ficar ruim, você me sinaliza aí, e aí eu tento buscar alguma alternativa ou falar mais pausado. Bem, pessoal, todo mundo está aí ouvindo falar de coronavírus, de pandemia, de agronegócio neste atual cenário, e é fato que a gente sabe que essa pandemia vai mudar um pouco a vida de todos nós. Tanto as nossas rotinas de trabalho, as nossas relações sociais, quanto a nossa economia. Ele está mexendo com a economia de todo mundo. E a gente, no setor de produção de alimentos, nós somos diretamente afetados pela economia do mundo. Porque nós estamos no setor das commodities. E a commodity, ela é como uma moeda base. Assim como você tem o dólar, né? A soja, o milho, a proteína animal, o leite, isso é uma mercadoria comum a diferentes países. Então, tudo que afeta a economia mundial afeta todos esses produtos e, consequentemente, nos afeta aqui. E desde que nós vivemos o mundo especulativo, o mundo financeiro especulativo, a gente é afetado no dia a dia. Então, né, essa coisa, por exemplo, recente aí, o Mandetta ia ser mandado embora ou não ia? Isso afetou a gente. Isso afetou dólar, isso afetou cotação na semana do milho e da soja. Mexeu no dólar, mexeu no petróleo, mexeu na soja. Então, é para a gente perceber que, sim, estamos mudando isso, mas estamos mudando além desses fatores econômicos. A gente já observa algumas mudanças na relação de consumo dos clientes. E aí, quando muda-se um padrão de consumo alimentar, algumas mudanças no nosso setor agropecuário, elas são mais permanentes. Porque se você tem mudança de hábito alimentar, aí a cadeia tem que se ajustar de alguma forma. Então, pensando nesse sentido, é que eu gostaria de trazer o assunto, né, o papel do nutricionista nessa visão sistêmica. A gente é formado muito baseado na técnica, né? Mas, sendo mais específico no papel do nutricionista, é imprescindível que a gente tenha essa holística, essa visão sistêmica. Nutricionista que não tem conhecimento de mercado é o nutricionista que fatalmente peca nas suas dietas. E aí eu começo sempre refletindo, eu ministro alguns cursos, né, e os cursos de formulação, de nutrição, eu começo com essas reflexões sobre o nutricionista. Eu sempre pergunto, qual que é a melhor dieta? Né? E essa é uma pergunta que também produtores de fábricas de ração fazem a mim. Qual é a melhor fórmula de um produto? Qual é a melhor ração? Qual é a melhor dieta? E aí eu gosto sempre de jogar com isso, por quê? Depende. Quando? Onde? Como? Para quem? Para quem que vai ser esse produto? Para quem que vai ser essa dieta? Qual é o local? Qual é a região? Todos esses fatores, eles vão determinar diretamente se a minha dieta realmente é boa ou não. E aí a gente já traz o fator contextual para o âmbito da nutrição. Não basta a gente ser ótimo do ponto de vista técnico. Se eu não conseguir contextualizar essa minha nutrição, ela não vai adiantar de nada, né? Ela não vai trazer resultado a ninguém. E aí, quando a gente traz para o cenário atual, vou pegar pequenas informações, pequenas situações de mercado atual, apenas para a gente se sintonizar. Não vim para falar de mercado, mas o mercado é o início, né, a introdução. Nós sabemos que os insumos estão subindo, sim. Mas se a gente for observar, os insumos estão subindo já tem aí cerca de 2 anos. O ano passado, o milho
subiu extremamente. E me fez, inclusive, lembrar um cenário de recém-formado, quando a soja bateu R$ 1.000 a tonelada a primeira vez. E aí eu lembro de escutar de um produtor que ele fala comigo assim, perguntando, né, será que leite paga soja de R$ 1.000? E aí, decorrido alguns meses daquele momento, ele voltou, e a gente sempre conversava, eu atendia todos os meses, ele falou assim, Luciano, paga. Então, da mesma forma, a gente nunca imaginava milho a R$ 1.000 a tonelada. E ele bateu. Então, é um cenário econômico de commodities subindo, né? E dessa oscilação, dessa incerteza. Outro fator que eu quero trazer para reflexão, como já comentei, é um consumo. O consumo per capita ele está estável ou abaixando. Ele está variando muito mês a mês. Comportamento totalmente atípico. E isso traz um dificultador nas nossas previsões para a formulação, porque se o mercado consumidor baixa, sobra produto. A cadeia do leite, por exemplo, ela é afetada no mês seguinte. Ela é sempre afetada com rebote. E quando a gente está ali numa fábrica de ração desenvolvendo produto, a gente tem que pensar no resultado do próximo mês. Como numa fazenda. Então, se eu estou formulando uma dieta lá, e eu precifiquei essa dieta, estimei a produção para o resultado econômico daquele mês, eu já estou um pouco atrasado. Porque as minhas vacas vão levar 14 dias para responder, para eu ter a resposta biológica daquela dieta. Então, a gente sempre está um pouquinho atrasado em relação a tudo isso. O outro fator do cenário, falando agora um pouco mais Minas Gerais, nós temos algumas micro-regiões de produção aumentando. Então, eu tenho uma relação de oferta e demanda um pouco alterada. Quando a gente pega o Alto Paranaíba, por exemplo, tem uma produção crescente. Então, eu gero um fator de excedente. E esse tipo de cenário que a gente, como nutricionista, tem que ir sentindo e entendendo, porque é nesse cenário que nós estamos inseridos formulando dieta e produto. Então, a gente tem que ter um pouquinho de bola de cristal. Qual que é a tendência? E aí eu venho para um exemplo prático da semana. Se a gente pegar a primeira semana completa, a segunda semana de abril, semana do dia 7 de abril, a gente ia olhar para o mercado de milho e ia falar assim, gente, estoca milho. Milho deu uma leve queda, estoca milho. Faz compra de milho de médio prazo, 30 dias, 40 dias. Quando foi na semana passada, já era diferente. A mensagem era outra. Gente, compra milho só para agora. Milho deu uma recuada e o milho vai recuar fortemente. Então, essa coisa ela é dinâmica demais quando você tem esse tipo de cenário. Esse cenário turbulento, esse cenário de muita incerteza. Então, se eu estou conectado no fator mercado, eu sei que não adianta fazer grandes mudanças na formulação naquele momento, porque o mercado está incerto. E aí eu vou me antenando. Sim? Só te interrompendo um minutinho. A gente recebeu uma pergunta aqui que se encaixa nisso aí que você está falando. Se você puder responder agora. Olha. A pessoa... Só um minuto que eu vou ler aqui. A pessoa perguntou se compra estratégica seria uma boa opção nesse caso. E quais são os pontos a estar observando nessa situação? Acho que você ia continuar falando um pouquinho disso. Sim, só para eu recapitular. Então, se compra estratégica seria uma alternativa, e que é mais? Eu não entendi o finalzinho da pergunta. Qual ponto se deve observar nessa situação? Se é compra estratégica. Então, por exemplo, a compra estratégica, né, vamos entender um pouquinho dessa definição. Se eu pensar na compra estratégica do ponto de vista de fazer estoques, não seria o momento. Hoje, né, essa semana que vem, não é a hora de fazer estoque. Exatamente porque nós estamos no pico de incertezas. Algumas informações importantes. Por exemplo, semana passada, os países produtores de petróleo fizeram um acordo reduzindo a produção de petróleo de um volume drástico nunca antes visto. Isso para tentar segurar a queda do petróleo. Ainda assim, o petróleo caiu mais um pouco. Então, esse movimento do petróleo, que foi um momento extremamente agressivo, ele nos afeta.
Então, eu preciso entender o seguinte: quando eu estou num cenário onde tem muita informação grande e nova, não é hora de estocar, por exemplo. É hora de eu fazer compras menores. A gente brinca em mercado que nós nunca vamos acertar o olho do mosquito. Nós nunca vamos acertar o menor preço, nem o maior preço do leite, por exemplo, ou o menor preço do milho. A gente tem que focar em acertar no alvo maior. Se a nossa média de compra for mais baixa, é ótimo, entende? Então, não adianta eu querer acertar só o melhor momento. É aquela coisa, a famosa história do produtor de café. Ele fica olhando o preço subir e nunca vende o saco de café. Aí, quando bate o maior preço, ele sempre fala assim, vai aumentar mais um pouquinho. E fica esperando. Aí, quando o preço do café começa a cair, e normalmente quando as quedas começam com grandes quedas, aí ele assusta e vende. Entende? Então, nesse momento, né, eu digo sim, que a compra estratégica embasada na informação de mercado, hoje vale ouro. Nas fábricas de ração, hoje a informação sobre o dia e o volume que você deve comprar de soja e milho define a sobrevivência dessa fábrica neste ano. Essas informações têm muito valor hoje. Da mesma forma que pode ser que daqui 2 semanas, 3 semanas, a gente esteja pensando em estocar. Em falar assim, vamos comprar de longo prazo. Então, para respondendo já essa pergunta, que é super no contexto, a compra estratégica, entendendo o momento e sabendo se eu devo comprar muito ou pouco, ela é, para uma fábrica de ração, uma condição de sobrevivência esse ano. Porque esse ano é ano de montanha-russa. É ano de altos e baixos. Uma das fábricas mesmo que eu acompanho, ela comprou milho este ano a R$ 1.200 a tonelada e já comprou milho este ano a 740 a tonelada. Então, a oscilação está muito grande. Então, a compra estratégica, sem dúvida, é uma chave quando eu penso em buscar informação e calcular meus volumes de compra. E aí, seguindo nesse cenário, um outro ponto ainda sobre compra. A ureia, por exemplo. A ureia, a gente teve um fator externo que não tem nada a ver com o coronavírus. A fábrica da Petrobras fechou. Ela já vinha ameaçando fechar há muito tempo, porque não tinha um bom resultado dentro da empresa. É o que a gente consegue entender desse mercado. E o que apareceu na jogada? Um salto de preço. E é engraçado, porque todo mundo comprava da Petrobras. A outra fornecedora, a Yara, vendia muito poucos contratos. O foco dela é adubo. Então, a Petrobras dominava esse mercado. E simplesmente ela saiu desse mercado. Então, será que ela saiu por conta de preço? Qual o motivo? Não tem isso tão ao certo. Mas o fato é que, no momento oportuno da redução da atividade da Petrobras, quem fez contrato com a Yara fez uma compra super estratégica. E aí a gente entra para o outro contexto, que é a questão dos nutrientes. Então, se nós estamos entendendo, né, os alimentos, essa parte econômica tão importante, da mesma forma nós temos que entender o impacto deste alimento nos nossos produtos, dentro de uma fábrica ou nas nossas dietas. A ureia, ela sempre foi matéria-prima para reduzir preço de ração. A vida toda. A gente entrava, né, 1%, 0,5%, 2%, quando arriscava mais, para reduzir custo de ração. Hoje, a ureia que a gente comprava, 1.800, 1.900, está 3,10. 3.100, né? 3.200, 3.000. Então, ela aumentou muito. E talvez a gente aproxime de um cenário onde a ureia vai virar aditivo, onde ela vai encarecer a fórmula de ração. Hoje, né, atualizando fórmula de fábricas, a gente percebe que a ureia deixou de baratear a proteína. E é aí que a gente começa a descobrir outros produtos, né? E para falar, né, desses produtos, como, por exemplo, o DDGS, o farelo de glúten, a polpa cítrica, o farelo de trigo, é importante a gente entender que nós fornecemos
nutrientes para os animais. A vaca, ela não precisa comer milho ou comer soja. A vaca tem que comer aminoácido, né? Se a gente agora já pular, fizer uma ponte do mercado para o âmbito da fisiologia. Então, se essa vaca está comendo aminoácido que veio de farelo de soja, que veio de um DDG, que veio do milho, que veio de uma casquinha, todos esses elementos têm aminoácidos. Ela não está interessada de onde veio. Ela precisa da quantidade e do balanço desses aminoácidos para poder sintetizar os metabólitos, assim como a produção de leite, né? Então, quando a gente pega, né, nesses subprodutos, se a gente fala de uma fórmula de ração, gente, nós temos que pensar mais no conjunto e na digestibilidade que eu estou levando esse produto. E aí eu quero convidar, principalmente para os profissionais que estão atuando nessa área, quando a gente pensa numa fórmula, a gente acaba sendo muito simplório. A gente quer fechar a fórmula da ração em proteína. E assim a gente, como cliente ou como nutricionista de uma fazenda, avalia uma ração olhando a proteína bruta. E a gente gosta de brincar que a proteína bruta, ela é da década de 70. Hoje não faz sentido nenhum eu pensar na dieta de uma vaca avaliando uma ração por proteína bruta. Então, como que nós vamos formular ração por proteína bruta? Muito menos. Então, a gente tem que buscar, na hora da formulação, aprofundar um pouco mais. E ir no balanço de aminoácido, ir na digestibilidade da proteína, na proteína solúvel, né? E aí vem muito aquelas perguntas assim, mas ali na fazenda que vai usar a ração, a média é baixa, é média de 10 litros, 8 litros, o gado está sofrendo? Sim. Mas a nutrição, ela é de igual importância em qualquer sistema. Se eu tenho uma ração bem balanceada para uma vaca, e a gente vai, né, dar algumas dicas, alguns números sobre como saber se essa ração está bem balanceada, eu consigo mexer nesse resultado. E aí a gente lembra, a nutrição dentro de uma fazenda, ela varia no custo 60% a 70%. Só o custo do concentrado, ele vai variar de 20% a 40%. Então, você tem a maior parte do custo dessa fazenda na sua mão. Por isso que a gente fala que a nutrição define o custo de uma fazenda e o resultado operacional dessa fazenda. Então, por mais simplória que seja a fazenda, por menor que seja a média, a produção, o resultado financeiro desse cliente, ele é, em grande parte, definido pela nutrição. E aí tem um gráfico que eu gosto muito, né? O Guilherme da Prodap sempre nos remete muito a essa reflexão, é um gráfico que eu conheci com ele. É um gráfico que ele fala sobre a resposta produtiva e o custo financeiro dessa resposta. Então, se a gente imaginar numa escala, né, eu não vou conseguir transmitir o gráfico, mas à medida que eu invisto, eu estou colocando mais dinheiro na nutrição. Eu começo comprando fubá. Depois eu compro soja, eu compro ureia, aí eu vou misturando, eu vou fazendo silagem, aí depois eu invisto em aditivos, e assim eu vou aumentando meu investimento em nutrição. Quanto mais eu invisto em nutrição, maior é a minha resposta produtiva. Porém, essa resposta produtiva ela não é linear. E aí ela atinge um platô. A partir do ponto qual eu preciso gastar muito dinheiro para ter uma pequena resposta produtiva, um pequeno incremento. É onde a gente fala que chegou no ponto ótimo do resultado financeiro. Então eu posso ter uma dieta de menor custo, com um resultado produtivo baixo, pequeno investimento em nutrição. Consequentemente, eu tenho um resultado financeiro menor. Depois eu posso migrar para o cenário onde eu tenho maior custo de nutrição, porém eu tenho maior produção. E aí, consequentemente, eu tenho um melhor resultado econômico.
E se eu não tiver cuidado, se eu for muito teórico e for com foco produtivista, eu passo para o outro cenário, aonde eu tenho aumento de produção com redução da receita. É onde eu pioro o resultado econômico. Então, esse equilíbrio entre produção e custo, ele é fundamental para nortear os produtos e as dietas. Muito que bem. Seguindo, então, nesse capítulo dos nutrientes, para a gente avaliar um alimento, né, a gente pensa assim, nós falamos, né, a R$ 900 o milho, 1.800 a soja. Aí a gente pega lá e pensa assim, qual que eu vou usar? Perguntas que a gente tem muito, né? Eu tenho. Luciano, eu acho. Pessoal, travou aí também para vocês. Opa, voltamos? Sim. Deu Então, uma travada aí. comentando, né? Sim. O farelo de soja está 1.600. O farelo de algodão está 800. Compensa usar farelo de algodão ou não? Então, para essas respostas, né? Quando eu devo usar o quê e qual é o preço máximo que eu devo pagar por um alimento, é que a gente tem que fazer custo do nutriente. E aí é muito simples. Eu pego, por exemplo, um farelo de soja custando 1.600. Eu vou lá e eu vou ver o seguinte. O farelo de soja ele vai fornecer basicamente proteína. Se eu fizer a conta só da proteína bruta e dividir a proteína bruta em matéria seca pelo custo, eu vou ter que o custo da proteína bruta, do ponto de proteína, está 0,03. Aí eu vou comparar com o farelo de algodão, que está 0,025. Aí eu falo assim, opa, o ponto de proteína do farelo de algodão está menor que o da soja. Ok? Só que o seguinte, proteína bruta, gente, é a mesma coisa que eu falar para vocês que eu tenho um carro preto. Qual que é o modelo desse carro? Não faz sentido nenhum eu falar só que o carro é preto. Vocês não vão saber qual carro é. Da mesma forma que eu falar, avaliar um alimento por proteína bruta. Se eu pego, por exemplo, proteína solúvel, não vou nem entrar no nome do aminoácido, e eu faço a conta aqui. Farelo de soja. E quanto custa o ponto de proteína solúvel do farelo de soja? Ele está custando 0,20. E do farelo de algodão? 0,28. Então, esse cenário já me mostra. O farelo de algodão, em termos de proteína bruta, ele está mais barato. Mas em termos de proteína solúvel, ele está mais caro. E para uma vaca, interessa muito mais a proteína solúvel do que a bruta. Nesta formulação. Claro que existem outros nutrientes importantes a serem avaliados. Então, essa avaliação nossa, ela tem que ser um pouco mais ampla. E aqui eu montei, estou até me norteando por ele, se a gente pega, por exemplo, qual o menor custo de proteína bruta dentro dos alimentos. Hoje, aparece como sendo o DDGS. E o menor custo de proteína solúvel continua sendo o DDGS. Só que na forma que a gente chama flex. Então, aí se a gente pega aqui, opa, mas então o DDG está barateando? Sim. Por quê? A proteína do DDGS é uma proteína de valor biológico ótima. E quando você joga ela dentro da forma de uma ração, ela melhora o seu valor biológico, a sua digestibilidade dessa ração. E na dieta de uma vaca em fazenda, a produção final. Aí se eu vou para a energia, eu vou pegar aqui o meu ranking, o menor custo de energia líquida de lactação. Aparece como sendo a silagem de milho. E aí você pensa assim, mas a silagem de milho? Sim. Às vezes a gente se preocupa demais com as commodities do concentrado. E a gente esquece que a base da dieta de uma vaca precisa ser o volumoso. E é ali que eu vou conseguir maior produção de energia. E para uma fábrica de ração? Está o sorgo. E depois do sorgo?
O DDGS. Gente, mas esse DDGS, então, ele aparece como melhor opção para proteína solúvel e para energia líquida de lactação? Sim. E ele é seguido de quem? Do milho. Então, hoje, colocar energia líquida de lactação dentro de uma fórmula de ração ou da dieta de uma vaca de uma fazenda, a forma mais barata é através do DDGS. Não sou fabricante de DDGS, não tem nada a ver com isso. Mas estou trazendo essa reflexão. Porque ele é um subproduto. E a gente tem o hábito de olhar para o subproduto como se fosse algo complementar. Né? Mas não, é algo de base. E ele, muitas vezes, nutricionalmente, vai ser muito melhor do que um alimento tradicional. Como o milho, por exemplo, que é o que a gente está vendo nessa pequena análise econômica que eu montei para o dia de hoje. E se a gente desce, beleza, Luciano, depois do milho, se eu quiser colocar energia, o ponto de energia líquida de lactação do milho, ele está em 0,39. Da casca de soja, está em 0,40. Então, colocar casca de soja na fórmula de uma ração, você encarece essa ração. Mesmo o milho estando alto. E, rotineiramente, a gente coloca casca de soja para baratear a ração. Volto lá no farelo de algodão. Se você quiser encarecer a fórmula de uma ração hoje, coloque farelo de algodão nela. Então, essa relação, para quem vai formular produto numa fábrica, é imprescindível que ele trabalhe essas relações de forma atualizada. E sempre tem isso. Os nutrientes que me interessam e o custo deles. Me atualiza como estamos de tempo aí, eu começo a falar e não paro. A gente já está com 40 minutos já. Tem algumas outras perguntas aqui que o pessoal foi mandando, se você quiser estar respondendo. Manda ver. Sim. Qual que é a inclusão máxima de DDG na dieta? Então, existem algumas referências. O mercado brasileiro está conhecendo o DDG, bem dizer, esse ano. O ano passado teve algum consumo ainda tímido, mas ele está se tornando um alimento de rotina esse ano. Mas nos Estados Unidos ele é bastante antigo, porque a indústria de etanol americana é a base de milho. Ele, gente, do ponto de vista bem pragmático, né, a gente deve trabalhar com inclusões de 15% a 20%. É o que você tem de referência da literatura. 15% a 20% da dieta total de uma vaca. Okay? Porém, a gente precisa se atentar para várias diferenças. DDG é um monte de coisa num lugar só. E aí vem o processo industrial. Depois, inclusive, a gente pode até colocar alguns prints que eu fiz nos posts, para vocês terem algumas referências. O fluxograma de produção do etanol à base do milho é um deles. Se eu pego esse milho e faço moagem seca, e depois coloco ele para fermentar com água, com enzima e produzir o etanol, eu vou gerar o DDGS, que é o melhor subproduto, porque ele ainda possui na sua composição todos os compostos que seriam voláteis, na sua grande parte. Se eu faço, por isso que a gente fala que é o DDGS, que tem os compostos solúveis. Se eu faço a moagem úmida, é o DDG. Eu tiro esses compostos solúveis. Entende? Então, a gente hoje no mercado, que hoje eu trabalho na rotina, nós temos 4 tipos de DDGS. Não estou falando nem de DDG. DDGS com alto nível de proteína, DDGS com baixo nível, DDGS com alta PNDR, com baixa PNDR. Então tem essa variação. Por isso que é importante a gente entender a fundo cada alimento na hora de usar. Na formulação, como que ele entra. Então, falando do DDGS tradicional, moagem seca, com compostos solúveis, ele é 15% a 20%. A gente tem alguns senões dele, que é a concentração de enxofre, que não é comum a todos. Algumas empresas, no processo de extração, usam níveis mais altos de ácidos que contêm enxofre, e aí você aumenta a composição de enxofre na fórmula.
Então, se eu uso ele nas inclusões de 20% acima, eu posso comprometer o nível de enxofre da minha dieta. E aí tem aquele, né, caso clássico lá de poliencefalomalácia. Poliencefalomalácia é um problema decorrente do excesso de enxofre. Mas antes disso, ele já fez um estrago gigante na sua produção, porque ele afeta a absorção dos outros minerais. Bom, para a gente não entrar muito só no DDG, queria, né, lembrar a vocês que no contexto atual, a primeira coisa que a gente observa é uma migração do hábito de consumo dos clientes de ração. Tenho observado muito isso. A gente vê muito preconceito às vezes, né? Que o produtor fala assim, eu não quero ração com soja, ó, com ureia, desculpa. Eu não quero ração com aquilo outro. Hoje, tem diminuído demais os preconceitos. Eles querem ração com preço e que mantenha a produção. Então, hoje, por exemplo, eu tenho fábricas que trabalham com ração que tem níveis altíssimos de polpa, de caroço, de casquinha, de todos, vários subprodutos. É quase uma super dieta concentrada. Né? Fugindo, né, daquele preconceito com rações. Então é para a gente também se atentar a isso. Às vezes, quem tem preconceito com o ingrediente é o formulador, e não é a vaca que come a ração. Né? Muito bem. Para nortear as nossas formulações... Oi? Pode falar. Não, acho que a gente não ia fazer uma próxima pergunta. Pode fazer a pergunta. Sim. Vai voltar um pouquinho lá no início. O Marcelo de Abreu, ele perguntou se é possível aplicar o conceito de compra estratégica dentro da fazenda. Sim. Abrindo um parênteses, né, para a gente voltar a falar de mercado, hoje tem muitas fazendas que contratam consultoria em mercado para fazer compra. Né? E algumas fábricas de ração levam esse tipo de serviço. Tem algumas empresas de consultoria também, né, consultoria técnica, que também leva. Mas eu vejo muito assim, fábrica de ração levando essa informação e fazendas contratando consultoria de mercado. Né? Mas no ambiente da fazenda é muito interessante. Até porque nem sempre a fazenda consegue ter uma condição de compra melhor do que uma fábrica, mesmo com as isenções de impostos. Então, aquela coisa que a gente vê assim, é mais barato se eu formular, se eu bater a ração na minha fazenda. Nem sempre é verdade. Então, para o produtor, para a fazenda, ele tem que fazer essa conta sempre. E essa conta completa. Colocando hora de funcionário, energia elétrica, tudo. O tempo que ele gasta para comprar, frete, tem que fazer toda essa conta. Porque não raramente a gente vê fazendas, principalmente fazendas menores, pagando muito mais caro na nutrição do que se elas comprassem de uma fábrica, por errarem na compra. Então eu diria que a compra estratégica de insumos para uma fazenda, ela é tão importante quanto a formulação da dieta para essas vacas, em termos de resultado econômico. E uma forma do produtor acessar, como eu disse, via fábrica de ração, cobrando do seu técnico, do seu nutricionista, notícias de mercado, ou acessando, né, empresas de consultoria em mercado. O Paulo Reis Campos também fez uma pergunta no mesmo sentido. Quais as ferramentas de análise, sites, que podem auxiliar técnicos, produtores na tomada de decisão para compras estratégicas? Olha, informação de mercado, ela custa muito caro. Via de regra, você consegue informação de mercado boa, de graça, depois que ela não serve mais. Porque a informação de mercado, ela tem uma validade extremamente curta. Como a gente está falando do milho. Para o produtor acertar a compra de milho, hoje, ele tem que ter informação todo dia. Ele tem que acertar o dia dentro da semana. Entende? Então, e ele tem que ter alguém falando para ele assim, estoca menos, estoca mais. Fazendo análises de mercado. Economista. Não dá para ser muito simplório. Você tem alguns meios de comunicação, como, por exemplo, o CPEA. Só que olha só para você ver como é que às vezes a gente pode se equivocar com algumas informações.
O CPEA solta o boletim do leite. Ele soltou o boletim do leite de abril. Se você for lá no boletim do leite de abril, você vai ver sobre o consumo de OHT e você vai ver sobre o mercado de milho e soja. Informações que já não valem mais para você tomar a decisão em comprar. Então, em momentos assim muito montanha-russa, tem que ser informação comprada. Então, é você contratando sites que fornecem esse tipo de informação ou empresas, né? A gente pode até passar algumas sugestões, mas hoje uma empresa que atua muito forte nesse segmento é a Germinar. Inclusive fez uma live na sexta-feira passada, né, com o Júlio Santana, e alguns informativos comprados, como do Itaú. O Itaú tem um acompanhamento de mercado de commodities agrícolas que também traz essas informações bem atualizadas. Agora, dá trabalho você chegar na informação, você traduzir a informação no momento da compra. Então eu diria que valor econômico é um outro lugar que pode se buscar muita informação interessante também. Só que tem que entender um pouco de mercado, macroeconomia, para você juntar as coisas e saber, assim, qual é a decisão que eu tomo. Então, respondendo o Paulo de forma mais objetiva, eu diria que buscar uma empresa de consultoria especializada na área, através de um grupo de fazendas, coisas assim, que pode ser de forma coletiva, e não sendo assim, buscar informações compradas. Assinar o valor econômico, né? Assinar o informativo de bolsa do Itaú, de mercado futuro do Itaú, são exemplos. Algumas empresas como Scott, Milk Point, trabalham com algumas informações dessa, mas não são tão atualizadas quanto empresas ligadas ao setor econômico puramente, entende? Normalmente elas usam desse tipo de informação. Então a dica é pensar nisso. A informação que chega de graça, ela já foi usada. Então tempo na obtenção da informação de mercado é o que vai te dar o diferencial real sobre compra. Muito bem. Queria só finalizar numa parte aqui, antes de eu fazer uma conclusão e a gente responder mais perguntas, que é levar uma ferramenta prática para os nossos colegas nutricionistas formuladores, que é dividir com vocês uma ferramenta muito simples, que são os indicadores. Quais indicadores eu devo usar, né, para nortear a formulação do meu produto dentro de uma fábrica de ração? Pensando em ruminantes. E eu quero destacar para vocês o NDT, uma medida bruta, simples, mas ainda válida. Energia líquida de lactação, a proteína solúvel, o FDN e o FDA. Esses indicadores, gente, não estou tirando de trás da minha orelha, né? Isso vem de cursos, de outras pessoas, de outras referências. Eles nos ajudam quando você vai fechar um produto, um pacote, uma ração para você vender. Então, eles vão te permitir fazer um produto otimizando a digestibilidade dele, o consumo voluntário e o custo. Então, você consegue ter esse norte mais palpável. Se você pega uma formulação, coloca uma regrinha básica da gente fazer. Você formula uma ração. Você quer fazer uma ração para bovinos 24% de proteína. Aí você vai e formula uma ração 24 usando só um núcleo padrão, milho e soja. Fecha essa formulação. Anota os seus nutrientes, esses nutrientes que eu citei. Aí você vai e começa a inserir outros produtos para trabalhar o custo dessa fórmula. E aí você vai comparando. Quais são os meus resultados desses indicadores em comparação um com o outro? E vocês vão perceber que vocês conseguem aumentar esses indicadores. A energia líquida de lactação, por exemplo, é um deles. O NDT é só uma fórmula, mais ou menos, de você ter um norte da digestibilidade. Então, isso para o produto ração. E na ração, sempre tenha muita atenção na relação FDN e na relação de FDN e FDA. Toda vez que você aumenta FDN, aumentando FDA, você vai reduzir o consumo voluntário desse animal do seu cliente.
Toda vez que você aumenta o FDN sem aumentar o FDA, você aumenta o valor energético da sua ração sem limitar consumo. Então, esses nutrientes vocês vão formulando e vão descobrindo uma fórmula, uma forma bastante prática e objetiva de trabalhar. E para a fazenda? Para a fazenda, gente, primeira coisa que eu acho que deve nortear as nossas formulações é o custo por litro de leite produzido. Simples assim. A gente, às vezes, é bioquímico demais da conta e a gente esquece um pouco do resultado que nos interessa. Então, seguido dele, viria o CNF, o FDN vindo de forragem, que é o que nos interessa para a dieta da fazenda. A energia digestível, ou a GV, depende da precisão, né, do software que eu estou usando, e a proteína digestível, ou aminoácido, os indexadores de aminoácido. A proteína microbiana e a PNDR. Então, eu tentar buscar esses indicadores. Toda vez que eu otimizo esses nutrientes, eu, consequentemente, melhoro o resultado econômico. Sim? Te interrompendo um minutinho. Tá faltando 5 minutos aqui. Eu acho que daqui a pouco a live vai estar fechando. Se você quiser ir finalizando ou depois a gente retoma. Vou então só fazer o meu fechamento e a gente abre as perguntas. Okay. Como mensagem final, gente, queria deixar uma mensagem para vocês. Que a aplicação dos conhecimentos em bioquímica, fisiologia da digestão e análise de alimento, combinado com o entendimento do mercado e das matérias-primas, do leite e da carne, do consumo dessas matérias, devem ser o nosso norte no desenvolvimento de produtos e dietas para ruminantes. Essa mensagem da gente sempre buscar a nossa base de bioquímica, a nossa base acadêmica, fisiologia da digestão e análise de alimento. Cruzar essas informações com as informações do mercado. O que está barato, o que está caro, quais são as tendências. As informações de consumo. O consumo do leite está aumentando, está caindo. Agora ele está caindo, por exemplo. Consumo da carne. E aí sim, fazer uma orientação nutricional com profundidade. Pensando no meu cliente como um todo. E não apenas fechar uma boa dieta no papel. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E as perguntas que ainda estiverem aí. Uma ótima mensagem, viu? Tem algumas perguntas aqui. Na verdade, tem mais algumas outras aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de estar respondendo. A gente pode estar respondendo elas lá no nosso chat e estar publicando para o pessoal estar vendo depois. O que você acha? Joia, ótimo. Aí, como você quiser também, se você quiser deixar a referência de e-mail seu ou meu, algumas informações do que eu disse, eu recortei referência dela, então tem alguns slides, alguns textos, e gostaria de disponibilizar para quem assistiu a live, né? Para não ficar só uma coisa aí de ouvido, né? Mas a gente poder levar alguma informação escrita, né? Para a gente ter na rotina aí. Sim, o pessoal pode estar nos enviando, quem tiver interesse em estar adquirindo material, pode estar nos enviando um e-mail que a gente encaminha para todo mundo. Ótimo, joia. São alguns boletins técnicos, são alguns resumos, coisa bem pequena, mas eu acho que são materiais bons, né? E é um dos objetivos da live a gente compartilhar, né? Então, por isso que eu separei esse material aí, quem tiver interesse, está à disposição. Sim, a gente coloca no nosso site também, junto com a gravação do vídeo, que a gente vai estar disponibilizando lá depois pro pessoal, é só entrar e assistir. A gente deixa o link também nos nossos stories, dá para todo mundo ver, ou na nossa página também. Ótimo. Bom, Luciano, eu queria te agradecer. Excelente palestra, excelente conversa aqui, excelente live. Obrigado. Muito obrigada pelo ter aceitado o nosso convite, foi uma honra para nós. E tem muitas pessoas aí também nos comentários que estão agradecendo. Eu agradeço ao pessoal que veio nos assistir. E é isso. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo.
estou aí à disposição para as perguntas e o que a gente puder compartilhar com vocês. Que seja a primeira de muitas lives aí do Zootech, né, que o pessoal participe bastante. Sim. A nossa caixa no nosso story está aberta lá. A caixa de pergunta ainda, o pessoal perguntou se dá para deixar a pergunta lá. Pode estar deixando lá que a gente responde ainda. Muito bem. Você quer fazer alguma pergunta aqui, online, que eu responda? Ou você já quer migrar lá para o chat? Aqui já está com 58, 59. Só tem um minuto, então acho que é melhor não no chat. Sim. Tá bom? Muito obrigada, eu vou encerrar por aqui e a gente Joia. continua por lá. Beleza, então. Continuamos no chat. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. E uma boa noite.